bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o maior desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Em tua presença, Tua doce presença, Senhor. tua presença, Tua presença. Bendito seja o nome do Senhor. Santo Espírito és. Vem inundar e fazer em nós aquilo que somente o Senhor pode e sabe fazer. Não há nada melhor, nada melhor. não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, Desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão. E assim perceber
a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Pastor, Meu bom pastor, fiel e justo, pastor, tão bom, tão santo, pastor, tens cuidado de nós, Senhor. pastor, Pastor das nossas vidas, pastor das nossas almas, pastor de tudo que somos, pastor de tudo que Jesus, meu bom pastor, eu sei que nada me faltará, porque Jesus está comigo. Vale da sombra da morte, não temerei. Jesus, meu bom pastor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele estamos enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser, e as minhas mãos eu quero levantar. Boa noite, irmão. Tudo bem? Criança, podem se dirigir agora aqui, tá bom? Tá bom? Obrigada.
Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz A gente sempre tem falado aqui aos domingos que é um grande privilégio a gente poder se reunir como igreja e adorar a Deus, né? E hoje esse privilégio é duplicado, ou triplicado, ou quadruplicado. Não sei quantos pecados você quer. Mas hoje a gente está comemorando, hoje não, né? Amanhã, dia 11, a gente comemora 69 anos como igreja. Mas não dá para vir na segunda-feira, né? Todo trabalho e tudo mais, até daria, mas ia ficar aquela correria. A gente vem e comemora hoje, uma celebração maravilhosa na presença de Deus. É um prazer para a gente receber todo mundo aqui. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Você que está acompanhando pela internet, seja muito bem-vindo. Que o Espírito Santo toque em você, onde você estiver aí. Hoje um domingo especial, celebração, vai ter bolo, é festa. Então a gente quis dar um presente para a igreja. Hoje um domingo mais clássico. A gente já teve domingos aqui de brasileiro, né? A gente teve, lembram da festa do interior, aquele modão? A gente também teve, né? A gente teve um Natal brasileiro. Final do ano agora a gente vai ter outro Natal brasileiro, com a molecada, com a turminha da vila. Então já vai agendando aí. E hoje a gente quer dar de presente para a igreja música clássica. Música que vem de lá de trás, e a gente vai poder celebrar esse culto com muita música boa. Músicas que vocês conhecem, com certeza. Música que a igreja está habituada a cantar. Que Deus os abençoe essa noite. É um prazer recebê-los aqui. E aqui comigo a gente tem a honra de apresentar para vocês o Quarteto Aurora, né? As meninas estão aqui. Sejam muito bem-vindas, tá? Muito bem-vindas a brilhantar esse momento com a gente, tá bom? Elas vão tocar Castelo Forte, tá? De Martinho Lutero.
Vamos cantar junto mais um hino. O hino 399 do Inário para o Culto Cristão. Primeira e terceira estrofe. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Jesus, seja bom, que me una a ti. Sempre de suplicar, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Amém. Queria convidar o grupo de louvor a subir. Vamos fazer uma oração, queridos? Podem subir. Vamos fazer a oração? Vamos agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Quem está com o microfone aí? Quem está espalhado? Me empresta um microfone aqui. Gentileza. Elisa, por gentileza, fazer uma oração aqui. Gente. Obrigado. Vamos orar. Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa noite tão especial, uma noite de celebração, uma noite de festa, uma noite onde com certeza o Teu Espírito Santo está aqui e já habitando em nossos corações. Nós louvamos o Teu nome por esse privilégio de estar aqui, poder sair das nossas casas, dos nossos lares e se dirigir até aqui o templo, um local, Senhor, tão especial, onde nós podemos nos reunir em comunhão. E já, Senhor, eu te agradeço por tantas pessoas que aqui se encontram, por pessoas que já encontrei, que há tanto tempo que não via. Muito obrigada, Senhor, porque tudo isso é um mimo do Senhor para nós como Igreja Batista em Vila Nova Cachoeirinha, que completa esses 69 anos. E nós só temos que te agradecer. O nosso coração hoje realmente está muito feliz, está em festa, Senhor, porque a atuação do Teu Espírito se faz presente. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos desde já por tudo que nós vamos presenciar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.
amaré subir, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu és no mar, tua graça é abundante, pois tuas mãos vão me guiar. Teu medo acampa a minha volta, contudo tu não falharás. Solte a sua voz, declare. E por teu nome vou chamar, por altas ondas olhar, te amaré subir, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és guia-me, guia-me onde a confiança é sem fronteiras. Quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me para o lado que é o mais profundo, chegar a uma festa sem fundo, mergulhar em tua presença. Guia-me onde a confiança é sem fronteiras. Quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me pro lado que é mais profundo, Chegar a uma cesta sem fundo, mais fundo, mergulhar em tua presença. Tu és meu, e por teu nome vou chamar, por altas ondas olhar, se amaré subir, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu
estar aqui, gente, para agradecer ao Senhor. Não é verdade? Vamos baixar nossas cabeças mais uma vez? Pai querido, obrigado. Obrigado por essa grande comunhão aqui, Pai querido. Por tudo isso que a gente já ouviu, já cantou, a gente te agradece. Pelo privilégio de poder estar aqui essa noite e comemorar o aniversário dessa igreja, Pai querido. 69 anos de muita luta, mas a gente tem a certeza absoluta de muitas vitórias também, Pai querido. Muito obrigado por cada membro, por cada família representada aqui, por cada visitante que entrou aqui, por cada visitante que está assistindo pela internet, por cada membro que está vendo pela internet, Pai querido. Abraça a todos com teu Santo Espírito, Senhor. Muito obrigado, obrigado de verdade, Jesus, por essa oportunidade de estarmos em tua casa de oração e poder te adorar, te exaltar e engrandecer o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. A gente vem para um momento também que é muito especial. A gente fala que é um momento de compartilhar. Ah, mas compartilhar o quê? Compartilhar os nossos bens. Compartilhar o que Deus nos deu para administrar, para dividir, né? Porque a igreja tem alguns desafios de ajudar pessoas. A gente tem desafio de levantar esse prédio anexo aqui. Você que entrou, você viu um prédio anexo ali que está em construção. E isso vai dinheiro, né? A Adriana costuma falar que não tem mágica, é dinheiro que vai. Então a gente, como membro da igreja, a gente precisa também adorar a Deus através desse momento. Então fique muito à vontade. É um momento que os membros da igreja fazem. Você pode olhar aí nos bancos, nos cantinhos, tem um QR Code agora. Você pode, através do seu celular, nesse momento, também fazer através do QR Code, né, do Pix, o tão famoso Pix. Fique muito à vontade. Você que está pela internet, vai aparecer as contas da igreja. Então você vai poder compartilhar, vai poder dividir aquilo que Deus confiou a você, para você administrar. Enquanto isso, a gente canta mais um hino muito bonito, que eu particularmente duvido que vocês vão cantar sentado. Vamos lá? E eu passo a palavra para o Quarteto Aurora. Ih, acho que me deixaram desligado para não falar com os irmãos, não. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Bom, espero que vocês estejam
compartilhando com vocês aqui. É com muita alegria que a gente está fazendo isso para vocês. É uma honra para a gente poder participar desse momento tão significativo na vida de todo mundo e na história dessa igreja. Então, a gente está muito honrado mesmo de estar aqui. Espero que, com todas as nossas notas aqui, que vocês possam sentir um pouquinho da presença de Deus na vida de vocês e que nosso desejo aqui hoje é abençoar vocês, tá? Que vocês voltem para casa renovados, curiosos. Não vale dormir porque é música clássica, tá? Mas é isso, gente. Nós estamos muito contentes mesmo. Só vou apresentar aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais a gente. Poliana, Mari, Tainã e meu nome é Florence. São 2 violinos, uma viola. Não é de 7 cordas, 12. Nem sei quantas cordas tem. Mas não é viola de modão, é viola de arco. Então, ó, é bem parecidinho com o violino, mas é um outro instrumento. E um violoncelo. E quem falar que o violoncelo é mais bonito, eu vou ficar bem bravo, tá? É isso, igreja. Muito, muito contente de estar com vocês. A gente deseja muito que a alegria do Senhor, a paz do Senhor estejam com vocês, amém? Agora a gente vai tocar uma música bem famosa, que é bem famosa, ó. Chama Jesus, Alegria... Não. Jesus, Alegria dos Homens. Eu tava confundindo com a do Beethoven.
Passar a palavra para o pastor André, nesse momento que com certeza irá edificar nossos corações, nossas vidas com a palavra do Senhor. Igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus continue com todos, com as suas famílias também, amém? Você que nos acompanha também pela internet, seja muito bem-vindo. Que momento mágico, né? Momento sagrado, especial. Damaris, obrigado. Damaris está aqui, vocês não perceberam, tocando piano com a gente também. Samuel, as filhas. Muito feliz, muito feliz. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês. Eu não vou cantar uma ópera. A Carol falou ali na porta para mim, olha, acho que você deveria abrir a mensagem com uma ópera, do jeito que está o culto, já vai cantando. Se fosse o Gilson, talvez, né, o pastor Gilson. Mas eu não nasci para isso. Então, vou ter que falar mesmo aqui. Vou pedir para vocês acessarem a Bíblia de vocês, ou abrirem a Bíblia de vocês, no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler os 4 primeiros versos. Evangelho de Mateus, capítulo 10, os 4 primeiros versos. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 10, verso 1. Jesus, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esse momento lindo que nós estamos vivendo e celebrando aqui, porque nós sabemos que se chegamos aos 69 anos como uma comunidade do seu Filho Jesus, é porque somos tocados diariamente pela sua graça, somos encorajados pela sua força. E nós te pedimos que, assim como foi entoado ao seu coração, todas essas melodias representadas aqui pelas músicas entoadas na igreja, que a sua palavra chegue também como uma melodia ao nosso coração, mostrando, Senhor, aquilo que nós devemos fazer para continuar servindo o seu Filho, as pessoas, dentro da missão que o Senhor deu para a sua igreja no mundo e para essa comunidade aqui em Vila Nova Cachoeirinha. É no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Amém. Igreja, uma singularidade plural. Esse é o tema do nosso aniversário, tentando enfatizar justamente que nós estamos em um caminho singular de uma fé coletiva, mas que essa fé coletiva se expressa através da narrativa de cada pessoa, que é diferente uma da outra. Nós estamos aprendendo como comunidade que, assim como a Bíblia trata de diversos testemunhos, personagens que viveram uma experiência com Deus, experiência essa que eles relataram aqui nos textos bíblicos, experiências singulares. Essa Bíblia também se tornou um conjunto autoritativo para a nossa fé, um texto sobre o qual a nossa fé se coloca para consultar, um texto que nos dá princípios. Então, a própria Bíblia, singular do jeito que é, como um livro, mas também é uma biblioteca, cheia de testemunhos e experiências de fé. Assim também é a igreja. E eu escolhi esse texto para falar sobre igreja, para falar um pouquinho sobre a sua natureza, justamente que é plural. Porque a gente pode pensar a igreja em vários sentidos, não é verdade? Eu gosto de pensar a igreja como essa comunidade que anuncia a paz no mundo. Essa comunidade que, diante de um mundo em guerra, diante de um mundo fragmentado, onde as pessoas estão praticamente destruídas ou sendo consumidas, a igreja é um lugar onde essas pessoas se reúnem para promover a paz. Aliás, eu acho que todo espaço e todo o ajuntamento de igreja, em qualquer lugar onde se reúnam, deveria ser justamente esse lugar de paz, onde as pessoas
diante de um mundo fragmentado, um mundo que tenta segregar, um mundo que tenta fazer as suas bolhas, um mundo nichado, onde as pessoas dizem, eu estou precisando de paz, onde essas pessoas que dizem isso, falem, ali tem uma igreja, eu sei que lá eu posso encontrar a paz. Então a gente tem muitas maneiras de pensar a igreja e também de definir a igreja. A gente já define a igreja biblicamente como o corpo de Cristo, como o ajuntamento daqueles discípulos e discípulas de Jesus. A gente tem várias maneiras de dizer justamente essa natureza da igreja. Mas eu queria enfatizar nesse aspecto que esse texto traz, que eu acho muito importante da gente se lembrar como um dia como este e diante do texto que nós escolhemos. A natureza que nós estamos tratando da igreja é justamente uma igreja plural, uma igreja feita de vários indivíduos, de várias pessoas. E nós estamos representando isso nesse mês através das gerações. Então, o culto da semana passada foi dirigido pela melhor idade, o culto da semana que vem pela juventude, o outro pelas crianças. E nós vamos finalizar essa grande celebração através de um acampamento. E já se esgotaram as vagas, né, Vira? Já, né? Infelizmente, já não vai dar mais, se você ainda não se inscreveu. Mas você pode vir aqui orar por nós, enquanto a gente estiver lá. Então eu escolhi esse texto para representar justamente um pouco desse tema que nós estamos tratando. Por quê? Porque a gente tem uma visão um pouco lúdica quando é criança, que é menos sofisticada de quando a gente é adulto. Por exemplo, quando eu vi esse texto pela primeira vez, ou quando eu vi a história que Jesus chamou 12 discípulos, embora Jesus tenha chamado discípulas também, esse texto retrata a ideia de uma igreja seminal, a igreja que está nascendo. Na tradição cristã, a gente trata justamente esses 12 apóstolos como o começo da igreja. Embora a gente vai entender lá que existiam muitas mais pessoas envolvidas nesse chamamento. Mas quando a gente vê o texto, ouve a história quando criança, a gente pensa que Jesus chamou 12 pessoas. E depois, quando a gente visita esse texto, a gente vê algumas nuances, algumas diferenças nesse texto que a gente não via quando era criança. Então, eu estou dizendo isso justamente porque quando eu pensei, e quando eu entendi essa história, eu pensei que Jesus tinha chamado 12 homens, 12 pessoas para fundar a sua igreja, para seguir os seus passos e assim receber uma missão. Mas, depois que a gente olha justamente esse texto, a gente percebe que Jesus não chamou 12 pessoas. Ele chamou 12 pessoas diferentes. 12 pessoas que tinham lá as suas diferenças, porque eu não sei se você sabe, mas não havia a possibilidade de Jesus chamar pessoas iguais. Eu não sei se quando você pensa nos discípulos, nos apóstolos que Jesus escolheu, você pensa em pessoas que decidiram Jesus em repleta harmonia, sem divergência nenhuma, e falaram, vamos lá, vamos tocar esse barco. Não é isso que aconteceu. Por quê? Simplesmente porque nós não somos iguais aos outros. Um indivíduo é diferente do outro. A gente vê isso em família. O mesmo pai, a mesma mãe, a mesma educação, 2 filhos criam indivíduos diferentes na sociedade. Não é verdade? Então, não há possibilidade da gente ser igual ao outro. Por quê? Porque a gente não se forma somente na sociedade com a objetividade daquilo que a gente recebe. Mas a gente se forma a partir daquilo que a gente recebe na igreja e nos nossos lugares, em outras vocações de vida, mas também através daquilo que nos é subjetivo, aquilo que é nosso desejo, aquilo que a gente escolhe seguir, aquilo que a gente responde positivamente ou negativamente, aquilo que diz ou traduz os nossos desejos, que são diferentes de uns para os outros. Então, sob diversos aspectos, nós fomos ou somos tornados indivíduos diferentes, justamente porque nós temos essa capacidade de escolher ou de desprezar algumas coisas que nos são oferecidas. E então, assim como os discípulos, nós não somos
iguais, nós somos muitos e somos singulares, cada um à sua própria maneira. E aí eu olho para esse texto aqui, onde Jesus chama os 12 discípulos, e eu penso que Jesus, assim, se ele fosse passar, ou fosse avaliado por uma equipe que avalia como que você monta uma equipe, se você é um bom líder, acho que Jesus já seria desqualificado como alguém que não sabe montar uma equipe. Porque Jesus, ele chama pessoas radicalmente diferentes para construir a sua comunidade. Por exemplo, para a gente dar um exemplo do que está aqui no texto. O texto diz que Jesus chama um publicano. Vocês sabem quem era o publicano? Era aquela pessoa, judeu, que recolhia imposto para o Império Romano, o Império dominante. E era visto pelos judeus como traidor, justamente por recolher impostos que eram altíssimos do povo judeu para entregar ao César. E dizem que os publicanos, eles não só recolhiam esses impostos altíssimos, mas eles também pegavam uma comissão para eles, do próprio povo, dos seus irmãos e das suas irmãs. Então, além de entregar para o César esse imposto altíssimo, eles guardavam uma parte para eles, de modo que eles eram vistos pelo seu próprio povo como gente indesejada. É o caso de Zaqueu, para quem conhece a história de Zaqueu, que é um chefe de coletor de impostos, um chefe de publicanos, não é? Pois é, e Jesus chama justamente esse camarada para montar a sua igreja. Vejam só, mas Jesus também tinha um zelote, o texto diz. Eu não sei se vocês sabem quem era o zelote. O zelote, para vocês entenderem, assim de forma simples, era o oposto do publicano. Se o publicano recolhia imposto para o império, o zelote era aquele justamente que queria acabar pela espada com o império. E falava que nós precisamos justamente derrubar o império, na guerra, no braço, na espada. Então vejam, em torno de uma mesa, um cara trabalhava para o César, recolhendo imposto, cobrando a sua comissão dos seus irmãos, e você tinha na mesma mesa um outro cara que batia na mesa e dizia: a gente tem que acabar com esses caras, custe o que custar. E Jesus pega esses dois, coloca na mesma mesa e diz assim: aprendam a conviver, porque é com vocês que eu vou contar. Vocês estão entendendo? A natureza da igreja é uma igreja plural. Vocês podem comparar mesmo, né? Lulistas e bolsonaristas, só para vocês materializarem a ideia. É com vocês que eu vou contar. Vai ter que ficar na mesma mesa, né? Então, essas pessoas têm ideias diferentes de vida, têm interpretações diferentes de realidade. E você sabe que sempre quando eu olho para um texto desse, eu me pergunto justamente assim: como é que esse negócio deu certo? Como é que esse negócio deu certo? Sabe? São 2000 anos de história. Embora a gente tenha feito muita coisa errada, a gente continua aqui dentro da nossa missão, e é só a comunidade aqui, 69 anos, né, tentando pregar esse evangelho do príncipe da paz que veio até nós. E eu pergunto, mas com gente tão diferente, como é que esse negócio deu certo? Como é que esse negócio deu certo? Eu acho que a pergunta que a gente precisa responder nessa noite é: como é que a gente vai fazer para que esse negócio chamado igreja continue dando certo? Eu posso sugerir uma resposta? A gente vai acreditar e continuar acreditando na igreja, porque aquilo que nos une não são as nossas diferenças, mas a cruz de Cristo e o poder da sua ressurreição. E se a gente continuar acreditando nisso, a gente vai continuar nesse processo, talvez chegando aos 100 anos, se Deus quiser, logo mais. Então, nesse sentido, eu gostaria de compartilhar 3 coisinhas rápidas para vocês nessa noite. Para vocês que são igreja, para vocês que estão nos visitando, porque isso serve também para as nossas relações sociais, para você que é de outra igreja.
Primeiro é que a unidade da igreja nos faz perceber que a pluralidade expressa nas pessoas não é um problema a se combater, mas uma riqueza a se vivenciar. Uma riqueza a se vivenciar. Eu queria afirmar isso essa noite para vocês. Diante de uma estrutura social, e às vezes até religiosa, que segrega, que separa, para que você fique no seu canto com seus iguais, com seus pares, a pluralidade da igreja não é um problema a se combater, mas uma riqueza a se experienciar, a se vivenciar, a ser desfrutada. O fato de nós sermos diferentes uns dos outros, de termos gostos diferentes uns dos outros, e pensarmos diferentes, porque nós temos experiências comuns, mas temos experiências também distintas, não é um problema a ser resolvido, é uma riqueza. Que bom que nós não somos iguais, que bom que nós não gostamos da mesma comida, que bom que nós não torcemos para o mesmo time, né, Felipe? Que bom que alguns gostam do Neymar e outros não. Que bom, a gente não precisa ser igual. Faz parte, a gente é diferente, isso é bonito, isso é belo. E eu fico me lembrando do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios e falando: olha, o Espírito Santo sobrou dons diferentes sobre vocês, que já mostram um aspecto de que nós somos diferentes. Para servir o mundo, nós temos habilidades sopradas aqui na igreja pelo Espírito Santo diferente. E há percepções de vidas diferentes. A minha percepção é diferente da sua, e a gente precisa acabar com essa ideia de que todo mundo tem que ter a mesma percepção de vida, porque isso nos fecha, nos impede de nos abrirmos ao outro e aprendermos com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele faz, com aquilo que ele tem a nos oferecer. A igreja é esse espaço onde a gente não precisa enxergar o diferente como inimigo a ser combatido, mas como alguém com quem eu posso aprender. Essa é a diversidade da igreja na Reforma Protestante. Você tem várias reformas acontecendo no século XVI, de reformadores que não pensam igual, estão dizendo justamente: eu penso diferente, eu não preciso quebrar com a igreja, eu penso diferente, a gente pode continuar aqui formando uma unidade universal, uma fraternidade, que é o corpo de Cristo, porque a igreja é essa comunidade de pessoas que pensam diferentes. O apóstolo Paulo vai dizer isso também lá na carta aos Gálatas. Na carta aos Gálatas, tem aquelas pessoas que pensam que a sua visão da religião e a sua interpretação das Escrituras são absolutas. E eles estão discutindo justamente a circuncisão e a incircuncisão. Por quê? Porque ou tem que circuncidar absolutamente ou não precisa. E Paulo vai dizer: vocês são irmãos. Vocês são irmãs. A disputa que vocês estão tendo não diz respeito à unidade que vocês vivem. Vejam bem, aí ele diz uma coisa muito linda lá no capítulo 15, ou no capítulo 5, que é o seguinte, ele diz assim: o que une vocês como igreja em Cristo não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas a fé que atua pelo amor. É bonito isso, né? Ele fala: mas a fé que atua pelo amor. Em Cristo, o que nos une como uma comunidade não é a leitura absoluta que a gente faz do que quer que seja, nem mesmo das Escrituras. Em Cristo, o que nos une é a fé que atua em nós pelo amor que nós temos a Deus e pelo amor que nós temos uns pelos outros. Teve uma outra vez que Jesus estava conversando com o intérprete da lei, que perguntou para ele: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz assim para ele: o que está escrito? E como você lê? Eu acho interessante. Jesus faz duas perguntas. Ele pergunta: o que está escrito? E segundo, como você lê? Porque talvez a sua leitura não seja a minha. O que está escrito e como você lê? É só um sujeito que não consegue pensar que o mundo é plural, que acha que a forma como ele lê as Escrituras, a sua interpretação é absoluta e tem que ser seguida, que
que pensa que todo mundo tem que fazer as mesmas coisas. O que está escrito e como você lê. E como você lê. Então a gente precisa se exercitar nessa riqueza de conversar sobre as interpretações que cada uma e cada um tem do texto, para a gente aprender com o diferente, com aquilo que é novo, para a gente sair desse lugar fechado, que vira um lugar paranoico, para a gente ir se transformando e crescendo como comunidade. A segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês é que é possível sermos um como igreja sem sermos réplica do outro. Não apenas possível, mas necessário. E esse é o grande mistério da igreja, porque nessa comunidade chamada Igreja de Jesus, a gente tem que ter todo mundo o rosto de Deus revelado em Jesus, mas ninguém pode ter o rosto do irmão. Alguns falam graças a Deus, amém. Né? Mas, não consegui, gente, desculpa. Mas o que eu estou dizendo é que o seu irmão, a sua irmã é diferente de você. Eu sou eu, meu irmão é meu irmão, a minha irmã é minha irmã. E o nosso compromisso é todo mundo ter a cara de Deus revelada em Jesus, mas ninguém ter a cara de ninguém. Por quê? Porque é possível que a gente seja um, sem ser réplica, sem ser imitação do outro. Alguém estava comentando ali na frente antes do culto que tem alguns pregadores que pregam com a mesma voz, que pregam do mesmo jeito, que vão fazendo as mesmas colocações, né? E não, cada um é único, cada pregador é único, cada pessoa que serve a igreja de Jesus é única. Você não precisa gostar do mesmo tipo de comida que eu gosto. E eu não preciso gostar do mesmo tipo de comida que você gosta. As suas opiniões políticas, as suas opiniões sobre futebol, as suas opiniões sobre o mundo, sobre viagem, sobre o que quer que seja, não precisam ser as minhas. Não precisa. E está tudo bem. Está tudo bem, porque aí a gente pode chegar, às vezes, numa interpretação bíblica, com a nossa ideia de interpretação e perguntar para o outro: o que você pensa sobre esse assunto? Por que você lê desse jeito? Por que você acha isso? Nós somos muitos, mas somos distintos. E a igreja, então, é esse grande mosaico, não pedras iguais, mas um mosaico de pedras vivas que se reúnem e constroem esse templo espiritual onde Deus habita. Então, quando a gente se abre para perceber a diferença dos olhos ou do olhar do outro, a gente começa a perceber uma coisa, que a gente não precisa ficar demonizando o outro ou consagrando o outro ao inferno só porque ele é diferente. Mas a gente vai se aproximando e vai vendo que ele é um ser humano, que ele também tem a sua interpretação, que ele também tem as suas histórias, que o fazem interpretar uma outra realidade desse jeito. Eu me lembro de um escritor chamado Amos Oz, israelense, já falecido, escritor que escreve alguns romances, mas também alguns textos de litígio religioso, por conta, sobretudo, na questão israelo-palestina. E em algum livro, ele diz assim, que ele entra num táxi, Fábio, e o taxista começa a puxar, conversa com ele, e os dois são israelenses. E o taxista, percebendo que ele é israelense, começa a perguntar para ele o que ele acha do povo palestino. E o povo palestino, ele vai conversando, e ele fala, olha, o taxista fala, só tem um jeito de acabar com esse conflito, é acabando com esses palestinos. E aí, o Amos Oz, que é israelense, ele vê a radicalidade e a violência da fala do taxista, mas fala assim, ele conta, eu resolvi entrar na viagem desse taxista, e comecei a conversar com ele a partir daquilo que ele me disse. Aí ele começou a falar para o taxista, e como é que você acha que a gente pode acabar com eles? Como é que você vai fazer? Você vai bater na porta dele, na porta que está do lado da sua casa, e vai perguntar para o pai de família que abre, você é israelense ou palestino? E aí ele fala palestino, você mata ele. E depois você pega e vai para a esposa e para os filhos e pergunta, você é israelense ou palestina? Palestina, e você mata a mãe, depois você mata as crianças também. E aí a gente vai matando e acabando com todo mundo. Aí ele falou que em determinado momento o taxista começou a se horrorizar com a materialidade da ideia que ele tinha dado. E ele falou, que isso, cara, você pensa assim, você é louco?
Ele falou, não, eu entrei na sua viagem. Porque quando a gente se aproxima do diferente, quando a gente se aproxima do olhar diferente, quando a gente materializa a diferença do outro, a gente humaniza o nosso olhar. É isso que acontece. E a gente percebe que quem é diferente da gente não é um problema. Não é. E isso também se dá no campo fora da igreja, não é verdade? A gente, por exemplo, não precisa jogar ao inferno as pessoas que são de outra religião. Não precisa. Não precisa ver o outro diferente, como se ele fosse um ser humano e um problema que a gente precisasse resolver. Porque se essa pessoa quiser professar a nossa fé em Cristo, a gente vai dizer, nossa, que legal que você foi alcançada pela fé em Cristo, a gente vai comungar junto, a gente vai viver junto. De alguma maneira, nós estamos unidos. Mas se ela não quiser comungar a nossa fé, isso não é um problema. Porque se ela não quiser a nossa fé, ou se ela não quiser fé nenhuma, ela não é um problema a ser resolvido. É só uma realidade que a gente tem que conviver. E ponto final. E ponto final. Alguém me perguntou com muita autenticidade essa manhã, pastor, eu tenho lá no meu serviço pessoas que são de outras religiões e eu vejo que tem um conflito, porque elas às vezes não aceitam muito quando eu falo de Jesus. Eu preciso ficar falando, eu preciso ficar colocando. Não precisa, eu falei. Vai convivendo. Uma hora a pergunta aparece, pelo testemunho da sua própria vida. Pelo testemunho da sua própria vida. Respeite o outro. E isso acontece aqui também na vida da igreja em relação às interpretações que nós temos do texto bíblico e das nossas religiões. Então, irmãos e irmãs, nós que professamos a mesma fé, a gente deve se lembrar disso. É possível nós sermos sem sermos réplicas uns dos outros. O Pedro jamais vai ser igual ao Judas. O André jamais igual ao Felipe. O Paulo não vai ser igual o Apolo. Ele diz isso, inclusive. Não importa, nós não somos de Apolo, de Pedro, nem de Paulo, nós somos de Cristo. Nós somos de Cristo. Inclusive o Pedro fala assim, o Pedro fala, eu não entendo o que o Paulo pensa, como é que você... eu não entendo o que esse cara está dizendo, porque eu estou falando isso daqui, ele está falando outra coisa, eu nem consigo entender. E como é que a gente quer absolutizar uma interpretação de Paulo e dizer, essa é a verdade absoluta e todo mundo precisa seguir do jeito que eu sigo? Nem o Pedro conseguiu entender Paulo. Mas mesmo assim, com todas as suas diferenças, cada um sendo do seu jeito, eles foram juntos até o fim, não foram? E Jesus, diz o apóstolo João, que os amou até o fim. E eles foram até o fim cumprindo a sua missão e se servindo mutualmente. Olha que história linda de uma igreja que tem a sua natureza plural. Se tem alguma coisa que a igreja pode oferecer para esse mundo, é justamente a unidade diante de tantas diferenças. É isso que a gente está fazendo aqui nesse mês com as gerações. A gente precisa escutar todo mundo. Porque o texto bíblico diz que quando o Espírito de Deus fosse derramado na igreja, as crianças profetizariam e os velhos sonhariam. A gente precisa disso. Então, é o terceiro ponto para concluir. Justamente o que eu quero dizer é que a gente pratica um antitestemunho ao mundo quando a gente não consegue ficar unido, mesmo diante das diferenças que nós carregamos. A gente pratica um antitestemunho ao mundo com a nossa falta de unidade. Foi Jesus que disse isso. Lá no capítulo 17 do Evangelho de João, ele diz, Pai, que eles sejam um, para que o mundo perceba que o Senhor me enviou. Que eles sejam um para que o mundo perceba. Então, nas entrelinhas, o que Jesus diz nessa oração é justamente a nossa falta de unidade. Quando a gente quebra e vai para outra igreja porque pensa diferente, porque condena o outro ao inferno, essa falta de unidade é justamente um antitestemunho para o mundo.
E o que significa que num mundo como o nosso, um mundo já estranho, um mundo um pouco esquisito, como eu disse, nichado, comunitarista, até mesmo nas redes sociais, vão te jogando para as bolhas, você só vê aquilo que é dos seus pares, entendeu? Então, nesse mundo todo esquisito, a gente pode empenhar uma virtude, a gente pode dar um testemunho muito bonito, que é esse grande privilégio que a gente tem aqui de viver aqui dentro, em comunidade mesmo sendo diferentes. E para as pessoas começarem a olhar assim, poxa, como é que eles, sendo tão diferentes, conseguem viver juntos? Isso acontece? Isso dá certo? Eles conseguiram chegar a 69 anos, mesmo sendo tão diferentes? É porque a gente entendeu o quê? E a gente responde que a cruz de Cristo e o poder da sua ressurreição é maior do que aquilo que poderia nos separar. A gente não pode reduzir esse poder de Jesus na nossa vida, a obra de Jesus de salvação. Entende? O Paulo vai dizer uma coisa muito linda em Efésios, que Jesus colocou por terra o muro da inimizade. Jesus derrubou esse muro da inimizade por conta das diferenças. Jesus acabou com esse muro. E eu queria então dizer a você, ao viver a sua vida, lembre-se de uma coisa: a igreja é uma comunidade com caminho singular, de uma fé coletiva, sim, mas ela é plural, porque é formada por pessoas diferentes. E se você não teve o privilégio de crescer na igreja e ouvir a história dos 12 apóstolos, saiba que Jesus não chamou 12 pessoas, mas Jesus chamou 12 pessoas diferentes, e depois outras pessoas diferentes foram se adicionando. Os evangelhos dizem, por exemplo, 3 Marias diferentes, que foram se adicionando a esse grupo de discípulos, e o projeto deu certo. Esse projeto deu certo. O projeto de Jesus dá certo, primeiro porque é Jesus, né? Quando Ele faz, tem que dar certo, aí está a nossa fé. Mas segundo porque qualquer projeto pode dar certo quando a gente olha para o outro, segundo aquilo que nos distingue uns dos outros, e diz assim: isso não é maior daquilo que nos une. Isso não é maior do que aquilo que nos une, porque nada pode ser maior do que a cruz de Jesus e o seu poder da ressurreição. O amor que Cristo derramou em nós, nessa comunidade e na sua igreja sobre a terra, nos traz essa possibilidade de renascermos com o outro, que pensa diferente, e desenvolvermos uma consciência de que nós temos uma missão comum, que é anunciar o evangelho da paz para todo esse mundo, não a despeito das nossas diferenças, mas talvez por conta delas. Por isso que nós continuamos aqui, 69 anos, na PIB em Vila Nova Cachoeirinha, acreditando, construindo, sabe? Acreditando nessa igreja, esse lugar comum que é solo de reconciliação, é solo de ajuntamento, é solo onde a gente vai juntar todos os afetos, todas as vocações de vida, porque Jesus se torna o ponto de convergência entre eu e você, entre a minha diferença e a sua. É um lugar de encontro, justamente para que a gente trabalhe a nossa espiritualidade dentro da riqueza, da pluralidade da fé cristã, que existe na fé cristã. Uma pluralidade fecunda, bela, graciosa, colorida, diversa, que busca entender e vivenciar justamente em todas as suas ações a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu não daria a minha vida ao Evangelho como ministro se eu não acreditasse nisso, se eu não acreditasse na igreja, e se eu não acreditasse que essas pessoas diferentes podem se unir por uma causa comum que é muito maior do que as suas diferenças. Eu não daria a minha vida. Então, eu queria terminar, talvez até nesse posto de ministro do Evangelho, pedindo para você orar pela nossa comunidade aqui, você que é da Cachoeirinha, mas para você orar pela Igreja de Jesus em todo o mundo.
Não vamos ser egoístas. Orar por todas as igrejas que precisam entender a riqueza da diversidade, para que assim possam cumprir a sua missão em harmonia e aprender um com o outro. Esse é o nosso legado. O nosso legado, como eu disse no começo, é criar um ambiente de paz, promover a paz do Evangelho. Que as pessoas olhem para essa igreja de Vila Nova Cachoeirinha, depois de 69 anos, e continuem encontrando esse espaço de paz, de salvação, um espaço onde a gente pode retrabalhar a nossa espiritualidade e reconstruir a nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe nessa jornada, nessa missão, que Deus nos ensine a dialogar e a conversar e nos abrir para o outro. Amém? Amém. Vou pedir para você abaixar sua cabeça e fazer essa oração. Pai querido, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor Jesus, e diante do que foi falado, a gente quer pedir humildemente de coração, realiza em nós, Pai querido, a Tua palavra. Edifica as nossas vidas, Senhor, e que Tuas palavras façam sentido em nossa vida, em todos os momentos, a partir do momento que a gente sair daqui, a partir deste culto, a partir de uma decisão que tomamos de andar contigo, Pai querido. Obrigado por escutar da Tua palavra, por entender melhor as Tuas palavras, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode ficar em pé. Vamos cantar um hino do Inário para o Culto Cristão, o hino 566 do Inário para o Culto Cristão. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, intrigas e contendas queremos evitar, e em paz nós desejamos teu culto.
podem se assentar. Enquanto o pastor Gilson vem aqui na frente para orar, encerrando esse momento, as crianças estão entrando, a Grande Aventura pode entrar, ficar aqui no meio também. Eles querem ver o coral cantar, acho que o coral já pode vir subindo também. Por favor, pastor Gilson. Pastor Gilson vai orar para encerrar esse momento. Pastor Gilson, que nos conduziu durante 20 anos como pastor, mas há muito mais tempo, desde a sua juventude aqui nessa igreja. Eu queria dizer uma coisa: depois que o coral cantar, não saia do seu lugar, a gente vai tirar uma foto. A gente tem uma foto tradicional que a gente tira todo ano. A Carol vai ali onde está o telão, tem um batistério atrás. Ela vai subir esse telão e ela vai tirar uma foto de lá para cá, com toda a igreja, para a gente registrar esse momento lindo, com todas as crianças. Então, pessoal da recepção, se tiver alguém na cantina, lá na turminha, se puder chamar, eu agradeço. E que Deus abençoe. Pastor Gilson, palavra com você. Vamos orar então. Senhor, nós só temos que lhe agradecer, porque tudo que já presenciamos, não somente no dia de hoje, mas na história desta igreja, é uma construção principalmente com a direção do Senhor. O Senhor tem se esmerado dentro do teu amor e da tua perfeição. O Senhor tem persistido em nos ensinar, em nos tornar melhores. Obrigado, porque Jesus tem sido o nosso referencial maior, e Ele tem nos ensinado a amar, Ele tem nos ensinado a caminhar uns com os outros, Ele tem nos ensinado a tolerar, a perdoar. Ó Deus eterno, sabemos que na nossa humanidade precisamos muito ainda ser melhorados, mas agradecemos porque o Senhor não desiste de nós. E a cada ano o Senhor se preocupa com a tua igreja. E por isso nós te agradecemos, porque ao chegarmos aos 69 anos, o Senhor vai nos tornando cada vez mais conscientes da tua vontade, para que realizemos nesse mundo enquanto igreja. Agradecemos todos aqueles amigos e irmãos de outras igrejas que se somam conosco, para que possamos juntos adorar a Ti e reconhecer tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós. Por isso, aceite a nossa gratidão, por tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido presenciar. Aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, mas que estão acompanhando-nos através da internet, também que a Tua bênção possa estar com cada um destes. E ainda oramos que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu Santo e Divino Espírito seja com todos nós, com essa igreja e com todo o teu povo espalhado na face da terra, todos aqueles que amam a tua vinda e que te adoram. Que o Senhor seja com cada um destes. Assim te pedimos. Amém e amém. Amém. Vamos. Antes da gente começar a cantar, antes de eu tirar o microfone, compartilhar para vocês uma coisa, né? Era um desejo do coração poder trazer alguma obra, trazer alguma música que fosse histórica e que fosse maravilhosamente escrita, né? E eu escutei de uma pessoa uma vez num bate-papo aqui nos corredores, né, cantina, depois do culto. Nossa, você lembra quando a gente cantou Aleluia de Random com a Damaris? Foi a Damaris, né? Quem não conhece a Damaris, ministra da Igreja Batista Betel, muito obrigado, Damaris, por estar aqui hoje com a gente. E ela fez o Aleluia de Random com esse coro, né? Eu sou muito moderninho para um ministro de música, então eu falei que, dá para a gente fazer o Aleluia de Random, mas dá para a gente fazer ele diferente.
Só que é loucura, porque a música ela é bem complexa. E aí eu chamei uns doidos também para me ajudar. Então, a Damaris topou, o Quarteto Aurora topou, os meninos da nossa igreja toparam. Foi um trabalho, mas graças a Deus, eu tenho certeza que eles nos capacitou, né? Que essa música toque seu coração. Que o que foi falado, o que foi cantado aqui, não volte vazio. Amém? Que Deus nos abençoe.